Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Galera, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre soluções. Todo mundo lembra que nós havíamos comentado na aula passada algo relacionado com o número de mol? Que nós calculávamos lá as massas de cada um daqueles elementos, que dava a massa do meu composto e automaticamente nós trabalhávamos lá com uma unidade de grama por mol. Olha isso, ó. Para esse momento, a gente vai começar com um tipo mais simples de uma solução, com um tipo de uma concentração chamado de concentração comum. A concentração comum ela é expressa para nós pela letra C. A gente descreve que a concentração comum ela é a relação que existe entre a massa em gramas dividido pelo volume obrigatoriamente que ele tem que estar em litros. Vê se faz sentido novamente? Existe para nós uma fórmula que ela aparece assim, ó. A concentração comum representada pela letra C será a massa dividido pelo volume. Importante, galera, essa massa obrigatoriamente ela tem que estar expressa em gramas e esse volume para nós obrigatoriamente ele tem que estar expresso em litros. Então você irá se deparar com várias questões que ele irá fornecer para nós um volume expresso em ml. Se atente a isso e não perca uma questão que esteja mais ou menos dessa maneira. Inclusive, tem uma questão muito boa que ela vai aparecer na apostila de vocês, que ela vai te descrever algo assim, ó. 2 latas de refrigerante, sendo ela um refrigerante comum e o outro um refrigerante diet. Aí ele pega e fala, a massa do refrigerante comum é de 315,6, se não me falha, ou é 316. E ele fala que o outro tem 330 alguma coisa gramas. E ele pergunta, né, qual é a concentração comum de uma lata de refrigerante que apresenta um volume de 300 ml? Vê se faz sentido de novo, ó. Ele irá perguntar para nós qual é a concentração comum dessa lata de refrigerante que apresenta uma massa. Aí você vai pegar a diferença do açúcar comum e do açúcar, que ele fala que o açúcar diet tem uma massa desprezível. Você vai reparar que vai dar uma massa de 15 gramas. E ele me descreve ainda que o volume dessa lata de refrigerante é de 300 ml. Olha um detalhe que é importante que a gente perceba. Ó. Esse volume tem que estar expresso em litros. Todo mundo sabe que 500 ml é igual a 0,5 litros. Portanto, 300 ml para nós iremos escrever que vale 0,3 litros. Tudo bem para todos? Vê se faz sentido novamente? Para nós, essa concentração comum será a massa dividido pelo volume. A massa 15 gramas, o volume de 300 ml. Ficaria assim, ó, 15 gramas dividido por 300 ml, ou 0,3 litros, a nossa concentração comum, 15 dividido por 0,3. Faz sentido, galera? Se eu pegar 15 dividido por 0,3, desloquei a vírgula para cá, ó, vai ficar 3 e acrescentei um zero aqui. Tudo bem para todos? Isso para nós, galera, vê se faz sentido? 5 vezes 3 vai dar 15, tem um zero, isso vai dar 50. O que isso quer dizer, professor? Que a nossa concentração comum ela será 50 gramas por litro. Professor, isso aí é difícil? Não, isso não é difícil. Soluções, galera, é uma parte da matéria que ela vez prova sim, 3 não, ela pode aparecer na prova de vocês. Professor, só tem essa concentração? Não. Existe uma outra para nós chamada de concentração molar. Essa parte de concentração molar é aquela que mais aparece na prova da SpaceX. Então existe uma outra que nós chamamos de concentração molar. Concentração molar. A concentração molar, galera, ela também pode aparecer com a nomenclatura de molaridade. Molaridade. Ela normalmente é expressa com o M dessa maneira. É um M, a gente fala, né? O M da perninha, esse M aqui. Professor, não dá para enxergar bem. Deixa eu só ver como está o vídeo, galera. Se dá para a gente enxergar tranquilamente. Professor, dá para enxergar sim. Tá perfeito. Poxa, Eva, que lousa linda, hein? Obrigado, galera. Brincadeira, hein, pessoal. Olha só isso, ó. Essa daqui, ela vem assim para nós, ó. A nossa concentração, ela será expressa sendo o número de mol sobre o volume. Esse M para nós, galera, é o que nós conhecemos como número de mol. Esse V para nós é o nosso volume. Aí, galera, vai começar a relacionar várias fórmulas e seria bom que nós soubéssemos. Tem uma fórmula que é utilizada para determinar qual é o número de mol. Nós falamos isso, ó. O número de mol, que é expresso pela letra M, é a massa dividido pela massa molar. Professor, pera, o número de mol, que é o N, será o quê? Será a massa dividido pela massa molar. Esse aqui de baixo, que é a nossa massa molar, é aquela que a nossa unidade ela sai em gramas por mol. É aquele que nós tínhamos feito no vídeo anterior, para calcular a massa de cada um desses elementos, de cada um desses compostos químicos.
Para nós, esse M aqui de cima é a nossa massa que ela vai estar expressa em gramas. Galera, me ajude a ver se faz sentido, ó. O N, nós estamos falando que vale a massa sobre a massa molar. A gente consegue relacionar. Aqui tem o N. Eu consigo pegar esse valor que o N vale e substituir nessa posição. Você consegue perceber que, para nós, o nosso número de mol, que é o N, ele poderia ser calculado assim, ó. Pegando a nossa concentração molar, que vai ser esse M, vai ser o número de mol que vale isso aqui. Então, vou substituir, ó, a massa sobre a massa molar dividido pelo volume. Pessoal, todo mundo lembra que quando nós temos divisão de fração, conserva-se a primeira e multiplica pelo inverso da segunda? Tudo bem que nesse caso, ó, aqui embaixo tem o número 1, que quando eu vier a fazer essa representação, ela ficaria assim, ó, a nossa concentração vai ficar a massa sobre a massa molar vezes o volume. Se você souber dessa fórmula, ela irá te ajudar. Até porque na nossa prova, dentre os nossos maiores problemas que nós iremos encontrar, é a falta de tempo. Então, como nós temos pouco tempo, você teoricamente tem que otimizar isso aí. Então, para nós otimizarmos, essa é a fórmula que nós utilizamos para determinar a concentração molar. Professor, deixa eu fazer uma outra pergunta? Diga. Galera, um monte de vocês eu tenho certeza que consegue perceber isso. Ó. Eu consigo relacionar essa fórmula com aquela ainda. Você consegue ver que a nossa concentração é a massa sobre o volume? A nossa concentração comum é a massa sobre o volume. Olha o que apareceu aqui, ó. A massa sobre o volume. Então eu consigo relacionar também. Se nós sabemos que o C vale isso, eu consigo pegar esse C e substituir nessa posição. Ele também poderia ter uma fórmula representada assim, ó. A nossa concentração molar vai ser a concentração comum sobre a nossa massa molar. Vê se faz sentido para todos. O nosso C vale isso aqui, ó. Então eu posso pegar essa parte e substituir aqui. Então fica o C sobre a massa molar. Você irá se deparar com questões falando sobre isso aqui, ó. Qual é a concentração comum? Aí ele vai te dar uma massa molar, a concentração molar e a massa molar. Aí você consegue determinar. Ué, dá um exemplo dessa concentração molar para a gente ver como fica. Claro, tentar, galera, fazer uma questão aqui pra gente, para nós enxergarmos ou tentar trabalhar com essa informação aqui. Bora lá. Galera, igual eu já falei aí, é muito mais intenso trabalhar assim, sabe? Sem estar olhando para vocês, sem estar brincando numa sala de aula, é muito mais trabalhoso. Eu acho que os professores também estão se deparando com isso. Igual eu já falei em outros vídeos, nós estamos sentindo muita falta de vocês, cara. E bora lá. Então, ó, primeiro exemplo para nós, galera. Só um segundo. Opa. Primeiro exemplo. Exemplo 1. Determine a concentração molar a concentração molar de uma xícara de café que apresenta 90 gramas de glicose, Galera, vê se faz sentido, ó. Um exemplo aqui para nós, falando sobre uma xícara de café, que tem um volume de 100 ml, e ele está me descrevendo que eu tenho 90 gramas de glicose. Primeiro detalhe, todo mundo sabe qual é a forma da glicose? Todo mundo lembra que a glicose para nós tem uma molécula assim, ó, C6, H12 e O6. Então vou usar esse meu pedaço para pegar esses dados e vou resolver essa conta aqui pra gente. Então novamente, ó, primeira coisa, eu preciso saber quanto vale a massa da glicose. Vários de vocês já lembram que a glicose vale 180. Só que independente, se eu fizer direto, vai ter um ou outro que talvez fique com uma dúvida. Então eu estou fazendo passo a passo novamente. Talvez faça sentido, galera.
o carbono. Existem 6, a massa do carbono vale 12. Então, 6 carbonos vezes 12, isso para nós é igual a 72. O hidrogênio, galera, vê se faz sentido, ó. Existem para nós na molécula 12 hidrogênio, cada hidrogênio ele vale 1, então eu tenho 12 vezes 1, isso para nós é igual a 12. O oxigênio, galera, repare que na molécula tem 6 e vale 16. Então eu tenho 6 vezes 16, isso para nós é igual a 96. Estou somando, pessoal, vê se faz sentido. 2 com mais 2 são 4, 4 com mais 6 vai dar 10, sobe 1, 1 com 7 são 8, com mais 1 dá 9, com mais 9 vai dar 18, a massa molar da molécula de glicose ela é equivalente a 180 gramas por mol. Ele ainda me deu essa informação, sabendo que apresenta uma massa, portanto a minha massa, que é o meu Mzinho, vale 90 gramas. E ele me deu, galera, que o volume são 100 ml. Galera, me ajudem. Todo mundo lembra que 100 ml para nós é igual a 0,1 litro. Tudo bem para todos? Então eu tenho a massa, eu tenho o volume, e esse 180 é o nosso lemão, é a nossa massa molar. Ele está me perguntando isso, né? Determine a concentração molar de uma xícara de café, aqui tem uma vírgula, né? Tem uma xícara de café que apresenta 90 gramas de glicose e um volume de 100 ml. Tudo bem? Então nós vamos atrás da nossa concentração molar, da nossa molaridade. Vou deixar essa fórmula aqui embaixo, para você reparar que nós iríamos trabalhar com essa fórmula. Ainda, galera, você poderia, tá, fazer essa questão também utilizando regra de 3. Quando nós falamos de usar fórmula, você trabalha com a fórmula diretamente, o valor já sai. Se o aluno preferir trabalhar com regra de 3, não tem problema. Ela também vai sair da mesma maneira. Ele falou que tem essa massa, olha isso, ó, 180 gramas por mol. Então, 1 mol tem 180. E 90 gramas, eu vou fazer dos dois jeitos, para a gente tentar enxergar. Então, novamente, galera, estou trabalhando com a fórmula primeiramente, ó. A nossa concentração molar será igual, vê se faz sentido. Vai ser igual a massa sobre a massa molar vezes o volume. A massa ele me deu, vale 90 gramas. Ele me descreve que a massa molar da glicose vale 180 gramas por mol. E o volume, 0,1. Galera, me ajudem, ó. Não posso cortar esse 0 e cortar esse 0? Você consegue ver que 9 dividido por 18, não são 18 dividido por 9, hein? 9 dividido por 18 vai dar 0,5. Ou seja, 90 dividido por 18 dá 0,5. Isso dividido por 0,1. Ou seja, é como se eu tivesse 0,5 naquele caso, tá? Vai sair mol, o nosso volume aqui vai estar em litros. Professor, então isso vai sair em mol por litro, isso vai sair em mol por litro. Vê se faz sentido novamente, ó. Como isso vai sair em mol por litro, o que eu queria que você enxergasse era algo mais ou menos assim, ó. Essa nossa concentração, ela já vai sair diretamente na nossa concentração em mol por litro. Tudo bem para todos? Ok? Então vê se faz sentido novamente, ó. Professor, o que nós temos ali? Eu tenho 0,5 dividido por 0,1. Aquilo ali, galera, posso fazer diretamente, né? 0,5 dividido por 0,1. Eu não posso fazer assim, ó, colocar vírgula para cá, vírgula para cá? Isso não vai dar como se eu tivesse 5 dividido por 1. Professor, não dá para dividir 5 por 1. O que nós fazemos? Acrescenta um 0 e uma vírgula. Tudo bem para todos? Tudo bem? Ok? Não, vai direto, Eva. Então isso para nós, está muito errado. Tem 5 dividido por 1. Isso para nós, galera, vai dar 5. 5 vezes 1 vai dar 5, isso aqui para nós vai dar 0. Me perdoe. Então, professor, quanto que vai dar isso aqui? Isso vai dar para nós, galera, 5 mol por litro. O que isso quer dizer? Quer dizer que nessa nossa xícara de café, é como se eu tivesse 5 mol em cada litro dessa brincadeira. Isso é o que nós conhecemos como a nossa concentração molar. Tudo bem para todos? Alguma dúvida aí? Professor, e se eu quiser fazer por regra de 3? Galera, vou apagar essa fórmula e vamos fazer por regra de 3 e chegar novamente no mesmo valor. Para eu chegar no mesmo valor, vê se vocês concordam comigo, ó. Ele está me descrevendo nesse caso que nós temos, vê se o cérebro aceita, 180 gramas por mol, 90 gramas e 1 litro. Então, peraí, 180 gramas por mol, então eu posso fazer assim, ó. Quer dizer que a cada 1 mol é equivalente a 180 gramas. Ele me deu que nós temos 90 gramas. Então, em 90 gramas, quantos mols eu vou ter? Galera, de novo, daqui para cá é a metade. Ó. Se daqui para cá é a metade, daqui para cá é a metade. Então, isso vai dar 0,5. Como x está embaixo de mol, 0,5 mol. Tudo bem para todos?
Isso, galera, ele descreve que foi colocado em 100 ml. Eu posso trabalhar com 1 litro ou 100 ml e vou tentar mostrar para vocês. Pera aí, 0,5 mol, então eu tenho 0,5 mol em 100 ml, ou seja, posso deixar 100 ml. 1 litro, galera, não é equivalente a 1000 ml? Esse vai ser igual a, chamei de Y agora. Pessoal, de novo, ó, aumentou 10 vezes. Como daqui para cá está aumentando 10 vezes, a gente consegue enxergar que daqui para cá aumenta 10 vezes, daqui para cá eu vou aumentar 10 vezes. Quando eu aumentar 10 vezes, eu não vou chegar no mesmo 5, vê se faz sentido, mol está em litro agora. 1000 ml seria 1 litro para nós. Então vai dar 5 mol por litro. Eu vou chegar no mesmo resultado que eu cheguei aqui na parte de cima, 5 mol por litro. Tudo bem para todos? Isso é o que nós conhecemos como concentração molar. Você vai se deparar que nessa parte da apostila de vocês, vai aparecer uma questão lá falando de micrograma. Tá? Tudo bem para todos que 1 grama vale 10 elevado a menos 6 micrograma? Ou melhor, 1 micrograma vale 10 a menos 6 gramas, melhor dizendo? Então tome cuidado com essa pergunta, em algum outro momento eu vou fazer com vocês. Tudo bem para todos? Tudo bem aquela primeira parte de concentração comum? Tudo bem essa segunda parte que nós chamamos de concentração molar? Posso continuar? Bora lá! Você também, galera, se deparará com uma questão que vai falar de densidade. Alguns montes de vocês lembram que a densidade é a relação que existe entre a massa e o volume. Tudo bem? Galera, olha isso, ó. Existirá questões também que vai estar falando sobre densidade. O que eu queria que você percebesse, ó. Se por acaso ele falar algo relacionado com a densidade, o abençoado do aluno tem que lembrar de algumas informações. A densidade para nós é a relação que nós temos entre a massa e o volume da solução. Então, para nós, a densidade ela ficaria assim, ó. A densidade é a massa sobre o volume. Só que diferentemente daquela que nós tínhamos dito anteriormente, que era a massa em gramas e o volume em litros, aqui novamente, ó, a massa ela vai estar expresso em gramas e o volume ele vai estar em ml. Só que tomem cuidado, esse volume obrigatoriamente da nossa solução. Então, se eu tenho por acaso uma mistura de água e uma mistura lá dependendo de sal, o volume total ele vai ser maior. Se eu tivesse por acaso 1 litro e eu colocasse 10 gramas de sal, o meu volume final não vai ser mais 1 litro, vai ser 1 litro e alguma coisinha. Então, eu deveria pegar esse volume todo, que no caso eu estou chamando de solução. Tudo bem para todos? Eva, o que eu preciso saber da densidade? Galera, uma das informações que é mais importante é que o aluno saiba que a densidade da água para nós, ela vale 1 grama por ml. O que isso quer dizer para nós? Que qualquer coisa que colocar na água e afundar é que tem uma densidade maior do que 1 grama por ml. Se eu tiver por acaso lá alguma coisa que eu coloco na água e não afundar, no caso flutuar, vai ter uma densidade menor do que 1 grama por ml. Mais para frente aí, vocês irão se deparar com uma questão que ele vai falar de um cubo que foi colocado em água e vai afundar ou não. Essa informação o aluno tem que lembrar, tudo bem? Aí nós vamos continuar com a nossa solução. Professor, qual é a outra parte ou as outras partes que poderiam surgir? Poderia surgir alguma coisa para nós relacionado com diluição. Vê se faz sentido, galera. Quando nós estamos falando de diluição, o que o nosso cérebro tem que pensar? Pô, se eu diluir algo, é porque eu estou acrescentando água. Acrescentar água, eu estou fazendo que nós tenhamos uma diluição. Imagine por acaso, né? Você está preparando lá um suco, um café, seja o que for. Se você está tomando um suco que ele está muito doce, você coloca um pouco mais de água e você faz uma diluição. Se você estiver tomando por acaso um café e ele está muito forte, se eu por acaso colocar um pouco mais de água quente ali nele, eu estou fazendo uma diluição. Tudo bem para todos? Nós falamos, galera, algo assim, ó. A diluição, nós podemos trabalhar com a concentração 1 vezes o volume 1, que vai ser igual à nossa concentração 2 vezes o volume 2. Isso, galera, são fórmulas para otimizar nosso tempo em prova. A mesma coisa, ó. Eu poderia utilizar a concentração 1 vezes o volume 1, que vai ser igual à nossa concentração 2 vezes o volume 2. Ô Eva, qual é a diferença lá de cima para de baixo? Esse C, galera, é a nossa concentração comum. É quando ela está em gramas por litro. Esse M, igual nós falamos agora há pouco, é quando está em mol por litro. É importante que o aluno perceba isso. Para a nossa prova, para o tipo de prova que vocês estão se preparando, qualquer uma das duas que você usar vai dar certo. Porque o que nos interessa é o nosso resultado final. Quando eu estou no colégio, dependendo, né, matéria normalmente de segundo ano do ensino médio, se eu der uma unidade para eles em grama por litro, o ideal é que eles utilizam algo dessa maneira, para que ele perceba que o C é a nossa concentração comum. Se eu estou te fornecendo
um valor de concentração que está nesse caso, em mol por litro, o aluno deveria utilizar essa unidade aqui. Tudo bem para todos? Repare que é basicamente a mesma coisa, só que aqui nós estamos falando de uma diluição. Estaríamos diluindo algo. Aí vai aparecer para nós o que nós vamos chamar de uma mistura de solução. Ô Eva, o que é uma mistura? Então, o nome, né, já está dizendo, descrevendo para nós o que nós teríamos que fazer. Ele vai me dar uma informação que nós iremos misturar uma solução com outra. Vou fazer algumas anotações aqui para a gente, para nós continuarmos. Ó. Ver se faz sentido aí. Galera, olha aí, se o cérebro aceita aí. Existe para nós, imagina, uma determinada solução, chamei de volume 1. Tem uma outra solução, chamei de volume 2. Qual é o volume 3, professor? O volume 3, eu quero que você perceba que a soma do nosso volume 1 mais o volume 2 dá o volume 3. Então vamos supor que eu tenho uma determinada solução que ele me deu um volume lá de 200 ml. Então eu tenho 200 ml e eu misturei com um volume 2 de 300 ml. Espera aí, Eva, nós estamos pegando 200 mais 300. O que está acontecendo? Isso, galera, dará para nós um volume 3. O volume 3 é a soma desses dois. Ou seja, 200 com mais 300, o nosso volume final, o nosso volume 3, seria 500 ml. Que eu também poderia trabalhar com 0,5 litros. Tudo bem para todos? Olha, eu quero que vocês vejam. Ó. Se eu estiver diante de uma questão, que ele me falar algo assim, ó, uma mistura de solução, foi misturado uma solução 1 com uma solução 2, qual será a nossa concentração 3? Normalmente é isso que ele solicita para nós. A nossa incógnita nesse tipo de questão, o mais habitual é que ele me pergunte qual é o valor da minha concentração 3. Tudo bem para todos? Professor, então calma. Então ele vai me dar esses dados, obrigatoriamente, ele irá fornecer esses dados para nós e ele vai me perguntar qual é esse volume 3. Eu falei daqui a pouquinho algumas questões com vocês, inclusive uma da SpaceX, que ela é muito boa, e aí você tem que perceber isso aqui. Galera, a nossa aula, basicamente, ela termina aqui. Só que eu vou fazer agora alguns exercícios. Então, o que eu queria talvez que vocês fizessem? Antes de assistir a parte de exercícios, dá um pause no vídeo. Tenta fazer os exercícios, surgirá dúvida. Aí, posteriormente, você volta para essa parte e tenta ver a resolução. Tudo bem? Vou dar uma sequência aqui para nós, hein? Tudo bem para todos, né? Crianças, lembra disso, hein? É importante. Você vai perceber, vai aparecer questões aí de prova de SpaceX de anos passados, que o aluno precisa manjar como faz esse troço. Professor, bora lá, bora lá. Vamos aí, galera. Preparei aqui na nossa apostila algumas questões para que façamos juntos. Tudo bem? Então, vê se faz sentido novamente. Ó. Eu tenho aqui uma questão que vai aparecer lá com a questão de número 1, da prova da SpaceX do ano de 99, 11 anos atrás aí.
Ela está mais ou menos assim para nós, tá? Com base nas informações, responda aí a questão 2 e 3. Ela descreve uma reportagem recente publicada no jornal de grande circulação, vinculado para as crianças da cidade de Bauru, morador próximo de um setor de metalurgia na fábrica acumulada de baterias contaminantes, no caso chumbo. O chumbo para nós é um metal pesado. É uma informação, não está dizendo nada ainda. Aí ele continua, ó. Aqui é o que importa, hein, ó. Exames detectaram que uma criança apresentava 32,3 microgramas de chumbo por decilitro de sangue. A OMS, Organização Mundial da Saúde, o nível aceitável desse elemento químico no organismo da criança é de 10 microgramas por decilitro de chumbo. A pergunta é essa, galera. Aí vem lá, né? Ó. Ele me deu a massa do chumbo, 207. Aí a questão de número 2. A concentração em quantidade de matérias, ou seja, em mol por litro de chumbo no sangue dessa criança vai ser de aproximadamente quanto? Galera, vê se faz sentido de novo. Uma criança apresentava para nós 32,3 microgramas por decilitro no organismo. Peraí, 32 micrograma? O que o nosso cérebro deveria saber, galera? Essa é a informação, tá? 1 grama é equivalente para nós a 10 elevado a menos 6 micrograma. Então essa informação você deveria conhecer, senão a gente não conseguiria fazer essa questão. Então 1 grama é equivalente a 10 elevado a 6 microgramas, nesse caso. Tá, Eva, o que ele me deu? Ele fornece para nós, galera, 32,3 micrograma. Quanto que isso aqui representa para nós em unidade de grama? Tudo bem para todos, galera? Isso vezes x vai dar 10 elevado a 6x, que é igual a 32,3 vezes 1, 32,3. Esse meu valor está multiplicando e vai passar dividindo. X vai ser igual a 32,3 dividido por 10 elevado a 6. Esse meu valor não vem para cima? Quando ele vier para cima, não vai ficar assim, ó. Essa massa no organismo seria 32,3 vezes 10, galera, tá positivo. Quando ele vier para cima, menos 6. Essa é a massa agora em gramas. E olha de novo, por decilitros. Pera aí, Eva, o que é um decilitro? Galera, 1 decilitro é 1/10 de 1 litro. 1/10 de 1 litro para nós é equivalente a 100 ml. Vê se faz sentido de novo? Isso aqui está em 1 decilitro. Então, isso para nós está no nosso organismo lá para 1 decilitro. É como se fosse 100 ml. Então, se eu tiver 1 litro, que são equivalente a 1000 ml, quanto desse troço tem no nosso organismo? Só vou chamar de Y aqui para nós diferirmos. O Eva está aumentando 10 vezes. Galera, aumentou 10 vezes? Daqui para cá vai aumentar 10 vezes. Se eu aumentar 10 vezes esse valor, concorda aqui para nós, o que eu chamei de Y aqui, aumentei 10 vezes, vou deslocar a vírgula para cá, não daria para nós 32, o 3, a vírgula veio para cá, 323 vezes 10 elevado a menos 6. Isso aqui, galera, agora eu tenho uma unidade de grama por litro. Professor, eu quero saber em mol por litro. Peraí, ele me deu que a massa molar do chumbo, isso está na questão, hein, ó, vale 207 gramas por mol. Isso, novamente, esse meu valor está em gramas por litro. Então aqui eu tenho gramas por litro. Olha o que nós tínhamos falado, galera. Vê se o cérebro aceita. Ó. Nós tínhamos feito algo assim. Ó. A nossa concentração molar é a massa sobre a massa molar vezes o volume. Eu vou resolver dessa forma com vocês. Ainda eu peguei e fiz assim. Ó. A nossa concentração comum é a massa sobre o volume. Eu não falei que o nosso C ó, vale isso. E aqui tem o nosso C, se você analisar. Portanto, eu posso brincar assim, ó. A nossa concentração vai ser o C sobre a massa molar. Grama por litro é a unidade de concentração comum. É esse C aqui, ó. Portanto, a nossa concentração molar vai ser aquele valor de 323 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 207. Esse nosso valor aqui, galera, vai dar direto a nossa alternativa. Se não me falha a nossa alternativa, se vocês fizerem aí, vai dar 1,56. Então, isso dividido por isso, vai dar 1,56 vezes 10 elevado a menos 6. Olha um detalhe, galera. Essa minha unidade aqui de cima, ela está saindo ali, ó, em gramas por litro. Vê se faz sentido? Essa unidade aqui de baixo é a massa do chumbo. Está saindo em gramas por mol.
Unidade, mol. Unidades que são iguais, ó. Gramas e gramas, corta e corta. Tá saindo agora em mol por litro. Tudo bem para todos? Me perdoa? Alguém falou coronavírus aí, hein? Ouve, hein? Rapa fora. Olha isso, galera. Essa nossa concentração aqui, se eu trabalhar com a fórmula diretamente, ela vai dar a mesma coisa, ó. A nossa concentração molar, ele me deu a massa. Qual é a massa que eu tenho? Crianças, me ajudem, ó. A massa que nós temos é esse valor aqui, ó. Tudo bem para todos? Isso é o equivalente a 32,3 microgramas convertido para grama. Então eu tenho a minha massa de 32,3 vezes 10 elevado a menos 6. A massa molar é a massa molar do chumbo. Então ela vale quanto, Eva? Ela vale 207. E o volume, pessoal? O volume, tomem cuidado, hein? Ele falou de novo que numa cidade de Bauru, um jornal lá, tinha uma quantidade de 32,3 microgramas por decilitro de sangue. Pera aí, Eva, o que é um decilitro de sangue? Um decilitro é 1/10, galera, de 1 litro. 1 decilitro, 1/10 de 1 litro são 100 ml. Então isso para 0,1 litro. Se nós resolvermos, vai cair na mesma coisa. Vê se faz sentido para todos. Ó, a nossa concentração molar vai ser igual. Pessoal, posso deixar aqui igualzinho, tá? Ó, 32,3 vezes 10 elevado a menos 6, 207 vezes 0,1. 207 vezes 0,1 não vai dar 20,7? Se nós fizermos, tá, ó, esse valor dividido por esse, a nossa concentração molar vai cair no mesmo valor. Vai cair no nosso 1,56 vezes 10 elevado a menos 6, a mesma coisa. Isso vai sair em mol por litro. Então, essa é a resolução dessa questão de número 2 da prova da SpaceX do ano de 1999. Vê se faz sentido ainda, galera. Tudo bem essa resolução? Dá um pause de novo, se for o caso, tenta fazer a questão 2. A questão 2, eu vou continuar aqui, e aí você vai dando uma observada. Na questão de número 2, ele vai falar assim, ó. Vê se faz sentido para todos, deixa eu ler para não errar aqui, né? Ó. A quantidade de átomos presente em 1 litro no sangue dessa criança. Galera, olha o detalhe. Quando a questão estiver falando para nós qual é a quantidade de átomos, qual é a quantidade de moléculas, eu preciso trabalhar com aquela constante de Avogadro, que nós comentamos em algum momento no passado aí, ó. Pode olhar nas aulas anteriores, que apareceu lá para nós o que nós conhecemos como a constante de Avogadro. Vê se faz sentido, ó. O que eu queria que você enxergasse era algo mais ou menos assim. Professor, você me observou se dava para enxergar lá? Deixa eu ver se dá para ver de novo. Não, dá para ver a resolução, né, galera? Eu acho que não tá ruim, não. Eu acho que dá para perceber aí o que nós estávamos querendo transmitir para vocês. Professor, peraí. Como que tá a questão de número 2? Galera, na minha apostila aqui, ó, a questão de número 2, ela tá aparecendo na página de número 726. São essas questões aí que eu estou fazendo com vocês, tá? A 1, se vocês observarem, eu já fiz, quando eu falei de concentração comum. Professor, o que ele vai me dar na questão de número 2? Novamente, a 2 está assim, galera. A quantidade de átomos de chumbo presente em 1 litro de sangue dessa criança. Espera aí, Eva. Nós já temos aquele valor. Galera, o que eu preciso que você saiba? Que para nós, 1 mol de qualquer coisa é equivalente a 6 vezes 10 elevado a 23, o que nós chamamos lá de átomos, moléculas ou íons. Isso, novamente, é a constante de Avogadro. Esse, galera, é aquele valor já arredondado. Na maior parte das vezes, 1 mol de qualquer coisa é equivalente a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Galera, esse 0,2 eu estou arredondando na parte de cima. Para essa questão, muito provavelmente ele me forneceu o 0,2. Então você tem que trabalhar com 0,2. Professor, o valor não está aqui. É porque esse valor provavelmente a gente tirou para fazer o aluno treinar. Tudo bem? Professor, tá? O que mais eu sei? Galera, me ajudem, ó. Ele me forneceu aquela unidade, ou aquela concentração de 1,56 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Tá, Eva, o que nós sabemos? Que 1 mol vale isso aqui. Eu posso fazer direto, galera. Então quer dizer que se em 1 mol eu tenho uma quantidade de 6,02 vezes 10 elevado a 23, isso que nós conhecemos como átomos, isso aqui, galera, o átomo de chumbo. Isso aqui é uma constante. Para qualquer valor que eu solicitar átomos,
Eu tenho que usar 6,02 vezes 10 elevado a 23. Quanto que nós temos, Eva? Nós temos 1,56 vezes 10 elevado a menos 6 mol. Então isso vai ter quantos átomos? Acabou. Se eu sei, se eu manjo essa primeira, eu matava a segunda com facilidade. Eva, quanto que vai dar essa conta? Essa conta para nós, galera, se nós pegarmos 1,56 e multiplicar por 6,02, isso vai dar 9,39. Galera, me ajudem, ó. Vezes 10, multiplicação de potência de mesma base. Não conserva a base, não vai somar os expoentes. Não vou somar 23 com menos 6. Isso não vai dar 17? Tudo bem para todos? Essa minha resposta já vai sair em átomos. Essa é a quantidade de átomos, Alana, que eu precisaria saber que existem para nós nesse 1 litro de sangue dessa criança. Professor, não tem nenhuma alternativa assim para nós. Tem uma alternativa assim, não tem, galera? Alternativa brava, 9,39 vezes 10 elevado a 17ª potência. Tranquilo? Fácil para todos? Tenta fazer isso em casa, hein? Legal para ser feita essa questão. Professor, tem uma outra maneira para fazer? Tem. Eva, mostra outra maneira? Vamos lá. Deixa eu te mostrar uma outra forma para fazer essa questão, ó. Para ver esse troço de novo. Esse paninho tá quase sujo, né? Galera, vê se faz sentido novamente, ó. Ele falava lá aqui na nossa questão que a massa molar do chumbo valia quanto? 207 gramas por mol. Essa é a massa molar que ele me fornece. Eva, 207 gramas por mol, o que isso quer dizer? Que em 1 mol é equivalente a 207 gramas, que é equivalente a 6,02 vezes 10 elevado a 23. Isso aqui, de novo, átomos do nosso PB, do nosso chumbo. Ele pergunta isso, galera. Qual é a quantidade de átomos de chumbo? Isso é o que ele quer saber. Nós tínhamos feito anteriormente, se você lembrar, nós tínhamos dito que 1 grama é equivalente a 10 elevado a 6ª micrograma. Lá na nossa questão, ele tinha fornecido para nós 32,3 micrograma. Isso aqui vai dar quanto, Eva, em grama? Esse nosso valor, galera, vai dar 32,3 vezes 10 elevado a menos 6 gramas. Então, se eu tenho a unidade de massa, eu também posso trabalhar com ela aqui, ó. Então, eu teria 32,3 vezes 10 elevado a menos 6. Quantos átomos eu vou ter? Você vai reparar que vai dar a mesma coisa. Que x vai ser igual. Vê se faz sentido para todos, ó. Estou multiplicando esses dois valores. Então, eu teria 32,3 vezes 6,02 vezes 10. Galera, esses dois estão multiplicando, ó. Potência de mesma base. Então, isso aqui vai dar 17ª. Tudo isso dividido por 207. Professor, quanto que vai dar essa conta? Eu não tenho dúvida que essa conta aqui para nós, se nós desenvolver, ela vai dar 9,39. Só confirma, por favor, aqui, ó. Só confirma, por favor, esse valor aqui. Se essa multiplicação, essa divisão vai dar 9,39, faz isso aí para treino, treina esse troço aí. Isso aqui vai dar vezes 10 elevado a 17ª potência. Tudo bem para todos? Galera, o que ele me perguntou, Eva? Quantos átomos? Então, isso para nós, átomos. Então, vai cair na mesma coisa que eu tinha feito anteriormente. Tudo bem? O Eva, dá para enxergar esse vídeo? Sei lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, essa... Poxa, Eva, sua lousa tá impecável. Galera, minha lousa tá suja, cara. Tá quase ficando feia já. Já tô até pensando em comprar outra lousa só para dar aula para vocês. Mentira, cara. Isso aqui vai ter que durar. O GTP ainda vai ter que me pagar essa lousa aqui. Paguei meu rim nela. Professor, tem uma coisa melhor para limpar? Galera, se eu te falar para vocês com que eu estou limpando isso aqui, vocês não vão acreditar. Mas eu vou deixar assim mesmo. Estou limpando com álcool. Não estou mentindo, isso aqui é álcool mesmo. Eu não vou falar que é álcool de poço de gasolina, né, cara? Você é louco? Ô Eva, eu acho que deu para entender. Galera, eu queria fazer mais uma com vocês, que é a questão que ela vai aparecer lá com o número 5. Tem outras aí que você vai... A questão dos 4 vai ser legal para vocês tentarem, tenta aí. Se for o caso, em outro momento eu faço ela com vocês. Só a questão de número 5 ele fala assim, ó. Tô lá na 5, da página 7, 7. Ele me dá, foram misturados 100 ml de uma solução
com uma concentração de 0,5 mol por litro de sulfato de potássio, com 100 ml de uma solução, 0,4 mol por litro de sulfato de alumínio. Admitindo a solubilidade total dessa espécie, galera, é aqui que o aluno vai perder essa questão, tá? A concentração em mol por litro do íon sulfato. A concentração em mol por litro do íon sulfato. Primeira dúvida que o aluno me faz nessa questão, ó. Primeira dúvida que ele me pergunta é essa. Ué, por que aqui está aparecendo assim, ó? Mol vezes litro elevado a menos 1. Tá, mol vezes litro a menos 1, galera, é a mesma coisa, ó. Eu tenho mol dividido por litro. Esse litro está dividindo. Quando ele vier para cima, ele vem multiplicando. Concorda que aqui está elevado a primeira? Ele vem multiplicando e fica 10 elevado a menos 1. É a mesma coisa. Tudo bem? Ô Eva, faz essa questão errado primeiro. Galera, não quero fazer errado não, porque eu estou filmando. Aí eu estou filmando, você fala que eu resolvi errado e deixa assim. Então vou fazer ela certo. Tudo bem? Vê se faz sentido de novo, ó. Foi misturado um volume de 100 ml de sulfato de potássio com uma concentração, que ele me dava lá, 0,5 mol por litro. Então, eu tenho uma concentração de 0,5 mol por litro de sulfato de potássio, K2SO4. Aí ele pega e fala, ó, foi misturado com um outro volume também de 100 ml, com uma concentração agora de 0,4 mol por litro de sulfato de alumínio, Al2, entre parênteses, SO4 do lado de fora um 3. Ali me pergunta, qual será a nossa concentração final? Galera, me ajuda? Qual vai ser o meu volume final? O volume final, que é o volume 3, é a soma desses dois volumes. Galera, se eu somei 100 ml com 100 ml, isso não vai dar um volume total de 200 ml? Tudo bem para todos? Eva, até aí tranquilo, até aí sem nenhum problema, até aí eu consegui enxergar. Galera, ó, então o que o aluno faz? Ele percebeu que é uma mistura de solução. Então ele já percebeu, se ele fizer direto com esses valores, ele vai perder a questão. Provavelmente, vocês farão direto. Isso aqui é o que o aluno faz, tá? A concentração 1 vezes o volume 1, mais a concentração 2 vezes o volume 2, que vai ser igual a concentração 3 vezes o volume 3. Então ele tem a concentração 1, 0,5. Ele tem, Eva, o volume 1, 100 ml. Eu também posso deixar 0,1, hein? Mas a minha concentração 2, ele fala que é 0,4. Vezes o volume 2, que vai ser 100. Qual vai ser a concentração 3 se o volume 3 fosse de 200 ml? Isso é o que você vai fazer e vai estar errado. Então, o que o aluno precisaria enxergar? Galera, olha isso. Concentração mol por litro de sulfato de potássio. O sulfato de potássio é o K2SO4. Essa substância, ela sofre dissociação. Ela virará para nós K1+, e ela virará sulfato SO4 2-. Galera, olha isso. 0,5 mol por litro de sulfato de potássio. Então, cada 1 mol de sulfato de potássio formou, vê se faz sentido, ó, tem 2 Ks, tem 2 Ks. Tem um sulfato, tem um sulfato. Então, quanto que eu tenho de sulfato de potássio, Eva? A questão me fornece 0,5 mol por litro. Então, 0,5, 1 formou 1. 0,5 vai formar 0,5 mol de sulfato, que é o SO4 2-. Por que eu estou fazendo isso, galera? Porque a pergunta, Bruno, falou assim, ó, determine qual é a concentração de íon sulfato. Então, eu preciso fazer isso aqui, esse artigo. Se eu não fizer isso, vai dar errado. Professor, e cadê o sulfato de alumínio? Vê se faz sentido de novo, Bruno. Estou pegando o sulfato de alumínio, ó. Al2, entre parênteses, SO4 do lado de fora com o número 3. Quando eu faço esse processo aqui, ó, de dissociação, fica assim, ó, Al3+, e fica o sulfato SO4 2-. Ué, tem 2 alumínios, 2 alumínios. Tem 3 sulfatos, tem um 3 aqui, ó. Eu quero que você veja, cada 1 mol dessa substância formou 3 de sulfato. Quanto vale esse carinha, Eva? Ele me deu 0,4. Então eu tenho 0,4 desse, 1 formou 3, 0,4 vai formar 3 vezes esse valor. Vai formar 1,2 mol do nosso sulfato SO4 2-. Esse é quem eu vou trabalhar. Tá, Eva, como vai ficar? Vê se faz sentido, galera. A nossa concentração 1 vezes o volume 1, mais a nossa concentração 2 vezes o volume 2, que vai ser igual a concentração 3 vezes o volume 3. Então, o que nós temos?
A concentração 1 que ele me deu, só que eu estou trabalhando com sulfato. Então vai ser 0,5 vezes o volume, eu posso deixar 100 ml. Mas, galera, a nossa concentração 2, cuidado, ó, eu só quero do sulfato. Então, do sulfato vai dar 1,2 vezes o volume de 100 ml, que vai ser igual à nossa concentração 3 vezes o nosso volume 3, que é a soma desses dois, 200 ml. Faz sentido para todos? Ou seja, essa multiplicação vai dar 50, mais essa multiplicação vai dar 120, que vai ser igual à concentração 3 vezes 200. Professor, quanto que vai dar essa soma? 170, que vai ser igual à nossa concentração 3 vezes 200. Esse valor está multiplicando, passa dividindo. Portanto, a nossa concentração 3 vai ser 170 dividido por 200. Nós podemos, galera, cortar um zero em cima e um zero embaixo. A nossa concentração 3 vai dar 0,85 mol por litro do íon sulfato SO4 2-. Essa, galera, é uma questão típica da PrEP. Essa é uma questão linda, sabe? Que faz com que todos os alunos errem, exceto os alunos do GTP. Tome cuidado, faça isso aí, tudo bem? Galera, eu acho que era isso que eu queria trabalhar com vocês. Eu acho que a aula rendeu. Essas questões são aquelas que são as mais complexas dessa parte da apostila. São aquelas que normalmente os alunos pedem pra gente. Repare que a aula aí talvez tenha uns 50 minutos. O aluno às vezes é aquilo que o Avelar falou aí no grupo. Ah, o aluno quer que fique 2 horas. Não dá pra gente ficar. Esse é o assunto. Faça exercício. Esse é aquele momento que a gente deixa pra vocês e aí posteriormente a gente vai trocando algumas figurinhas aí, algumas ideias, tá legal? Galera, beijão pra vocês. Mais uma vez, em todos os vídeos eu vou falar isso, a gente tá morrendo de saudade. E estudem, galera. Levem a sério aí, hein? Beleza? Beijo de novo. Até já.